nem existe pegar o livro. Demi. Eu continuo não sabendo como começar o vídeo, mas nós vamos falar sobre livro. Hoje a nossa conversa vai ser sobre livros e algumas histórias que eu tenho para contar sobre em relação a eles que eu tenho, né? Eu peguei esse aqui, porque esse aqui foi o livro que eu mais li nesses últimos 2 anos, né? Ele tem um autor, né? Mas só que é um livro para as crianças brincarem, né? Que estimula a imaginação. Ainda mais eles que gostam de dinossauro. As crianças que eu fiquei 2 anos adoravam dinossauro. Ele tá contando a história que tinha um menininho. Se vocês quiserem, vocês compram o livro. Aí dentro deles, os livros, tinha umas texturas para as crianças poderem colocar a mão, para as crianças poderem brincar, né? Então cada uma dessas páginas tem uma textura diferente para a criança poder imaginar como que é o dinossauro, mesmo eles nunca vendo. E a gente vendo um dinossauro, né? Então esse livro é muito gostoso. É aqueles livros de brincar, sabe? Eu gosto de chamar desses livros de brincar, porque são eles que deixam a imaginação da garotada mais aguçada, né? Então a história vai decorrendo. Aí eu vou mostrar o final do livro para vocês entenderem por que eu gosto tanto dele, né? É muito bonitinho, meu Deus do céu. Ai, mas não sai feio. Vai dormir. Eu gosto muito de livros e esses livros para brincar são os meus favoritos porque eles ajudam na imaginação da criança. A criança, quando ela está construindo um universo na cabecinha delas, elas começam através de figuras. Os brinquedinhos que a gente dá para eles quando eles são bebês, bem coloridos, eles acabam criando uma atmosfera toda mágica, toda mística em cima daquele objeto que você oferece para ele brincar. Então, isso aqui é mais um projeto para ele brincar, né? Eles brincam de qualquer coisa. Então, eu gosto muito de livros, principalmente de brincar. Aqueles livros que a gente conhece convencionalmente, né, que não é tão, né, tão divertido, eu também gosto de brincar com eles, porque as crianças acabam tendo uma outra leitura com os livros que a gente tem, que eles têm em mãos, né? Então a criança acaba ali naquele livro, elas vão criando outras histórias. Nesses últimos 2 anos, eu tive uma parceira maravilhosa. Acho que eu falei no primeiro vídeo, se você não viu, corre lá para assistir o nosso vídeo de volta, né? E eu contei um pouco sobre essa minha parceira, que é maravilhosa, mas eu não vou falar o nome dela para, né, garantir a integridade dela, né, para deixar ela bem, enfim. Mas foi uma parceira maravilhosa, né, e que ela viu uma seguinte situação. Tinha um menininho que não queria que ela trocasse, né? Como a gente estava no berçário 2 no ano passado, ele não queria que ela trocasse. Então ele queria só que eu trocasse. E ele me levava lá para trocar. E eu trocava ele, né? Eu conversava com ele que a professora era legal, não sei o quê. Mas tudo bem, ele gostava da professora, né? Alguns momentos ele tinha um momento dele de exaltação, mas ele gostava da professora, né? E a minha parceira não sabia como chamar a atenção dele para levar ele até o trocador para fazer aquela troca. Ela conversava, ela tentava, juro, ela tentava. Ela falava, ela levava um brinquedo, ela conversava com ele e nada dava certo. Até que um dia ela deu o papel, eles tinham um papel para anotar
as trocas, né? Pra gente se assegurar que a gente tava fazendo as trocas, pra gente, de repente, acontecer alguma coisa, de uma criança vir ir pra casa assado, pra saber quantas trocas foi feito no dia. Então aquilo é um controle que a gente tem na troca das crianças. E esse papel tinha que ficar preso em algum lugar, mas a gente não tinha um lugar pra ficar porque a escola tava em reforma. Ela levou esse papel uma vez e ela falou assim: conta uma história pra mim. Aí ele começou a contar a história pra ela, né? E o papel não tinha nada, um papel sulfite com tabela, né? Onde a gente colocava o nome da criança, colocava a quantidade que a gente colocava, primeiro a troca da manhã, a troca não sei o que. Era só isso. E não tinha nada de desenho nesse papel, juro pra vocês. Não tinha nada de desenho. Mas só que ele inventou histórias. Por que eu coloquei em plural? Porque toda vez que ela ia trocar ele levava aquele papel. Ele pedia aquele papel. Aí uma vez ela levou um livro. E é um livro normal, né? Que a gente sempre incentivava as crianças a ter um contato com o livro. E era muito bonitinho. Mas antes de entrar, eu vou continuar a história do menino. E ela levou o livro pro trocador e ele lia de uma maneira dele. Toda criança lê aquelas figuras. Então a gente pode levar o livro da Chapeuzinho Vermelho. Mesmo que eles tenham escutado a história do Chapeuzinho Vermelho, eles vão dar um outro sentido para aquela história. Isso que é mais emocionante pra gente que trabalha com educação. Porque a criança tem o desejo de mostrar pra gente que eles também são capazes de ler. Então, toda vez que ela ia trocar, ela levava alguma coisa pra ele. Teve uma hora que ela não precisou mais, que ele ia de boa. Ela chamava: vem fulano, e ele ia, né? E ele não falou assim: não, agora que eu tô com a professora, então eu vou deixar a Brusca de lado. Não, ele continuou vindo pra mim. Toda vez que eu chamava ele pra trocar, ele ia trocando. Aí, quando eu ia trocar ele não precisava do papel, mas ele contava, ele ficava conversando comigo as coisas que aconteciam na casa dele, as coisas que ele gostava, né? Às vezes ele falava uns de e eu falava: sério? Ele? Então a conversa tava fluindo, né? E eu e essa minha parceira, a gente sempre incentivou aos livros, né? A gente, no ano anterior, as crianças usavam os livros alguns livros de pano e alguns livros de banho, que as crianças podiam colocar na boca, higienizado, aqueles livros. E quando eles foram conversar em 2, a gente acabou levando aqueles livros junto com a gente. Não era para levar, mas já acabou levando, né? E a gente deixava uma caixa. Então tinha uma caixa de brinquedos de materiais não estruturados, né? E tinha uma caixa de brinquedos normais e uma caixa de livros. E o mais engraçado é que a gente sempre colocava, a gente sempre deixava ali, mas eles não misturavam. Quando misturavam, eles olhavam eles praticamente perguntavam com os olhinhos: a gente pode pegar o livro, mas a gente quer estar com o brinquedo. Então ali, junto com o livro, se tornava casinha, se tornava cabaninha, se tornava um caminhão. Às vezes a criança pegava o livro fingia que era uma da gente, mas a gente não fez esse vídeo, mas que a criança estava contando, né? E mexendo com o bonequinho, assim, com o bonequinho bonitinho. Então, para vocês terem a dimensão de como que esse amigão aqui faz com a imaginação das crianças, né? Fazendo isso em sala de aula, onde que é um espaço propício para isso, vocês em casa também pode fazer. Montar a sua caixinha de livros e explicar para eles. Eu ia falar que era bonitinho, como que eles tinham essa dimensão, olhavam pra gente para perguntar se podia pegar o livro junto com o brinquedo. Eles ficavam com os olhinhos brilhantes olhando pra gente, mas só que a gente explicava, toda vez que a gente ia ler a história,
a gente lia a história e dava para eles olhar o livro, contar a história, ver a história das expectativas deles, perspectiva deles, desculpa, deles, e era muito bonitinho porque eles olhavam, aí a gente explicava, ó, o que a gente pode fazer no livro? Aí a gente falava, carinho, porque a gente falava, pode fazer carinho no livro, pode colocar na boca? Aí eles, não, alguns colocavam, né? Mas depois, de algum tempo, eles deixavam isso de lado, né? Pode rasgar o livro? Não, senão eles vão chorar. Então eles tinham isso. E quando viam outra criança de outra sala fazendo aquele livro, eles falavam assim, não pode, ele vai chorar. Então assim, não, é lúdico, mas a criança acaba tendo uma atenção maior, né? Com esse objeto, né? É um objeto que ela pode mexer, proporcionar, entendeu? Então, as crianças têm fascínio em cima dos livros quando a gente, desde criança, já os ensina a manipulá-los. Eu lembro que uma vez eu escutei uma pessoa assim, mas você vai deixar de pegar o livro? Assim, rasgar, os livros são novos. Aí eu falei assim, não, a gente conversa com eles todos os dias sobre os livros. Toda vez que a gente vai ler uma história, a gente conversa com eles como que a gente tem que cuidar dos livros. E eles cuidam muito bem. Eu peguei os livros, levei para a sala, depois eu coloquei de volta no lugar e eles estavam inteiros. Então isso se chama educação. Se eu não destruir, eu vou poder usar mais vezes. Então eles colocaram na cabecinha deles, e eles só tinham 2 aninhos, hein? Eles colocaram na cabecinha deles o que eles podiam fazer com o livro. Se eles cuidassem, eles teriam o livro. E lá tinha biblioteca no terceiro andar, porque tinha alguns andares, né? Onde eu trabalhava. E no terceiro andar tinha fantoche, tinha história, tinha roupa, fantasia para que eles pudessem. E quando eles subiam, nossa, eles adoravam. E eles eram bem pequenininhos para eles terem esse contato, sabe? Então, o livro para eles é algo mágico, onde que eles podem ser o que eles quiserem na hora que eles quiserem. E cabe a nós incentivar. Como incentivei o Miguel durante esses anos todos, né? Falando em anos, o Miguel tá bem, né? Tá muito bem. Ele tá com 8 anos. 9. Ele vai fazer 9 anos. Já tô ficando velho. 12 anos, não. Isso não tá legal. Mas o Miguel tá com 8 anos e já sabe ler, já sabe fazer, né? Indo numa escola que incentiva ele a fazer essas coisas, né? Ele tá fazendo aula de teatro também. Ele foi um príncipe, ele já foi caçador, ele já foi... ele já foi mais o quê? Ele já foi muita coisa. É a coisa mais fofa dele fazendo as coisas, né? E eu lembro que a minha irmã me mandou um vídeo, eu não sei, se eu achar eu coloco nesse vídeo. O Miguel aprendendo, juntando as primeiras palavrinhas dele. Eu tenho um livro para ele, eu não sei se eu apresentei para vocês já em vídeos passados, que era de folclore. E toda vez, e como na pandemia eu dei alfabetização para ele, eu incentivava ele ler esse tipo de coisa, né? E ele lia as figuras, e ele falava assim pra mim, tia, lê pra mim, né? Eu sentava com ele assim do ladinho, e eu lia o livro pra ele, lia as histórias, e a história que ele mais gostava era do lobisomem, né? E uma vez ele contou a história do lobisomem do jeito que ele sabia, do jeito que ele aprendeu, né? E ele voltou, e ele foi aprendendo, né? Foi voltando, teve um pouco de dificuldade, sim, né?
E a minha irmã me mandou um vídeo dele lendo a história do Lobo Mau. Pensa uma tia chorando. Sou eu, pra mim, sou eu. Porque eu chorei muito. Eu fiquei muito emocionada, porque eu sempre... O mais engraçado que eu não quero ser aquela tia chata, né? Que dá sempre... eu vou dar livro porque eu sou professora. Não, eu quero dar uns brinquedos, umas coisas legais. Mas eu sempre dei um livro para ele, para que ele possa criar, né? E assim ia ficar mais fácil para ele entender essa compreensão da leitura. E ele ali, no esforcinho, sabe, juntando as letrinhas para poder formar as palavrinhas, para ele poder desenvolver aquela frase, para que ele pudesse chegar à leitura daquela história. Eu chorei feito menina, eu chorei feito criança, sabe? Fiquei muito emocionada, porque há uma sementinha, né, que a gente tenta plantar ali, né? E toda vez que eu tenho essa oportunidade, eu dou uma coisa. Eu tenho 3 sobrinhos presentes, né? Um deles já é adolescente, né? Então agora eu tenho que pensar em uma outra coisa, né? Que tá adolescente. E os meus 2 sobrinhos que têm praticamente a mesma idade. O Miguel tem 8 anos, como eu falei, e o Davi também tem 8. Eles têm diferenças de 2 meses. Isso, tem uma diferença de 2 meses. De mães, de minhas irmãs diferentes, né? E o Davi é um pouco... Ele gosta de ler. O ano passado eu dei um livro que era 365 histórias. O Miguel não tá lendo mais. Porque o meu sobrinho, Miguel, é um pilantra, né? Mas quando ele dá, ele pega o livro e lê. Até aí tudo bem, né? O Davi, ele é mais dedicado. Toda vez ele manda mensagem ele manda mensagem pra minha irmã, ela manda pra mim e fala assim: o Davi tá do dia 60. Dia 60. Então ele pega antes ele tá pegando uma história por dia. Aí tem uma época que ele tá pegando mais. Aí a minha irmã fala assim: Verusca, você precisa pegar o pai dele. Eu falei: por quê, mano? Porque ele, na escola, ele tá deixando de ler. E essas histórias que ele não ajudava ele. Aí perguntou pra mim se ele tá lendo, não sei o que. Eu falei assim: não, tudo bem. Aí eu mandei um áudio pra ela mandar pra ele, pra mostrar pra ele. Não, tia, é que eu tô fazendo muita coisa na escola, a escola tá meio agitada. Tipo assim, né? Eu falei assim: mas eu quero ver se você vai ler essa história. Não, vou ler. E ele tá lendo a história. E eu acho que deu uma paradinha, porque agora é festa junina, então eles param pra ensaiar, então é muita coisa, né? Mas eu não fico no pé o tempo todo, vai deles. E acho que no Dia das Crianças eu dei um livro de dinossauro pra cada um deles, os 2, né? Um livro de dinossauro que vinha umas histórias de dinossauro e tinha um dinossauro pra montar. O Davi montou o dinossauro dele, né? Lindo, maravilhoso. Fez o vídeo até tudo. O Miguel, ele pediu pra minha outra irmã montar o dinossauro dele porque ele tá com preguiça. Esse é meu sobrinho. É o Miguel que vocês estavam acostumados. Então tem que incentivar as nossas crianças a continuar lendo, sim. Mas aí aí toda vez que eu entro na sala de aula com um livro e eu vejo que os meus pequenininhos sentam no tapete e muitos deles ficam esperando onde que eu vou sentar, se eu vou sentar no meio, se eu vou sentar mais, eles não importam, eles ficam olhando para onde que eu vou sentar. E eu sento ali, eles tudo fica em volta, sabe? E eu, toda vez que eu lia os livros para eles, eu me lembrava dessa professora lendo, da professora Márcia lendo e da minha mãe lendo essas histórias pra mim, né? 2 delas estavam lendo pra mais de
44 crianças, mas eu tava ali no meio, né? E é uma coisa fascinante quando você para o seu tempo para você dispor para contar uma história para uma criança, né? Então, façam isso. Ai, eu tô tão cansada hoje, trabalhei demais, o trabalho ficou ruim, ficou pesado. Pega um livro que os seus filhos tenham, leiam para eles. 1, 2 páginas, vocês vão ver como vocês vão transformar a vida deles, né? Quando vocês vão pegar o livro, leiam antes. A minha coordenadora ela falava assim: vocês têm o costume de pegar o livro, tal coisa, e colocar lá no meio, vocês não lêem o livro. Ela estava certa, ela está certíssima. Tem que eu gosto para ler para as crianças mais livros de brincar, mas eu vou também, por exemplo, vou dar dicas de livros também digitais, também que tem bastante livros digitais. A gente vai falar sobre alguns livros também, né? Eu lembro que algumas mães me questionaram sobre alguns livros, né? E eu vou querer falar um pouco sobre eles, né? Que não precisam, se precisa ou não, entrar em determinados assuntos. Esse é um deles, né? Esse é um assunto sobre vulnerabilidade infantil, vamos colocar assim mais bonitinho, né? A gente sabe que é pesado. Também vou falar de outros livros que falam sobre cuidado de higiene, sobre algumas coleções, né? Eu ia falar seleções, algumas coleções que falam sobre o cotidiano da criança, enfim. Livros em geral, iniciais. Acho que esses vídeos de livros vão ser um pouco mais rápidos. A gente precisa que alguém conquiste primeiro, né? Vai que eu faça que nem as minhas professoras, né? A professora Márcia, acho que a professora Silvia, acho que o nome dela era Silvia, não lembro o nome dela. Eu não sei, a minha mãe não vai lembrar o nome dela, mas e minha mãe, logicamente, que é a maior professora, né? Bom, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Eu agradeço muito pela atenção de vocês. E se vocês tiverem alguma indicação de livros, a gente pode estar conversando aqui nos comentários ou lá no Instagram, né? Então, até a próxima vez e tchau pra vocês.